Oi, turma! Hoje, nossa aula de matemática, nós vamos fazer exercícios no livro e no caderno. Tá? No livro vão ser as páginas 134 a 136 e uma folhinha que vocês vão copiar no caderno, que são os problemas, e eu vou estar explicando para vocês. Mas antes, nós vamos fazer a correção da página 131, 131, que foi da aula passada, tá? Então, vamos fazer a correção. Então, vamos lá. Na página 131, nós temos proporcionalidade. Veja quais são os ingredientes para uma receita de biscoitos de goiaba. Lembra que eu falei para vocês? Expliquei. Então, na letra A, sabendo que essa receita rende 36 biscoitos, quantos gramas de goiabada seriam necessários para fazer 18 biscoitos e 72? Explique suas respostas. Então, vamos lá. Bom, como 18 é a metade de 36, para fazer 18 biscoitos, são necessários 75 gramas de goiabada, tá? E o 72, ele é o dobro de 36. Então, são necessários 300 gramas de goiabada, tá? Na letra B, Maria quer fazer 360 biscoitos para vender. Quanto ela precisará de cada ingrediente para fazer esses biscoitos? Complete a lista a seguir com as quantidades correspondentes. Então, aqui ela vai precisar de 20 xícaras de farinha de trigo, 1.500 gramas de manteiga, ela vai precisar de 10 xícaras de açúcar, aqui embaixo ela vai precisar de 30 colheres de sopa de água e, por último, 1.500 gramas de goiabada firme cortada em tiras finas. Vocês aqui pesquisaram na internet, né, para fazer uma receita de bolo. Descubra a quantidade de porções que é possível preparar com essa receita. Vocês teriam que escrever no caderno as informações e reescrever a receita considerando a quantidade de cada ingrediente para que ela seja suficiente para servir uma porção a cada colega de sua classe. Então, isso daqui eu vou estar vendo lá na plataforma quando vocês enviarem a foto, tá bom? Agora, na página 132, que são as atividades, número 1, eu tinha explicado para vocês e a pergunta era: sabendo que o preço de cada bombom é sempre o mesmo, independentemente da embalagem, determine o custo das embalagens com 6 e 12 bombons. Então, 6 unidades vai custar R$15 e 12 unidades vai custar R$27. Número 2 era para observar a planta que o Mariano fez da residência. E vamos lá. Para fazer essa representação, Mariano considerou que cada centímetro na planta corresponde a 1 metro na realidade. Então, vocês tinham que utilizar a régua para determinar as medidas. Medida A, 8 metros e B, 11 metros. Aqui na número 3, vocês tinham que desenhar o espaço do quarto da Luísa. Bom, vocês desenharam então aqui, nessa linha daqui de cima, 9 centímetros e a do ladinho 6 centímetros. Logo, aqui embaixo também serão 9 e aqui do lado também serão 6. Tá? Então, 9, 6, 9, 6. Número 4, vocês tinham que pintar aqui, né? É a última coisa que pede na letra D. Então, em fevereiro, vocês pintaram 2 quadradinhos. Em março, vocês pintaram 3. Em abril, vocês pintaram 4. Aqui, 1, 2, 3, 4. Letra A. Qual foi o valor das vendas referentes ao mês de janeiro? R$50 mil. Letra B. Vocês tinham que pegar a régua para medir no gráfico a coluna correspondente ao mês de janeiro para saber qual era a altura em centímetros dessa coluna. 5 centímetros. Letra C. Para fazer o gráfico, Diego considerou que cada 1 centímetro de altura das colunas correspondente
a quantos reais em vendas? 10 mil, tá? Aqui, 10 mil reais. Agora, na aula de hoje, nós vamos fazer a página 134 a 136. Eu vou explicar para vocês, tá? Bom, na página 134, nós temos aqui, repartir em partes iguais e partes desiguais. Fábio ajudou sua professora a arrumar os 100 livros doados em uma estante. Os livros foram distribuídos em 5 prateleiras. Então, olha aqui, vamos ver o desenho. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Em uma dessas prateleiras foram colocados livros de fábulas. E nas outras 4 prateleiras foram colocados livros de histórias infantis. Sabendo que em todas as prateleiras foi colocada a mesma quantidade de livros, responda: quantos livros doados são de histórias infantis? Então, pessoal, olha só, preste atenção aí. Se na estante, tá, tem 5 prateleiras, eles pegaram 100 livros e distribuíram aqui igualmente, em 5 prateleiras. Ó, 100 livros foram distribuídos em 5 prateleiras. Letra A. Quantos livros doados são de histórias infantis? E quantos são os de fábulas? Aqui já fica mais fácil para responder, porque a gente sabe que o de fábulas, ele ocupou somente uma prateleira, tá? Porque olha aqui, ó, os livros foram distribuídos em 5 prateleiras, em uma dessas prateleiras foram colocados livros de fábulas. Então, acha esse daqui primeiro, porque a diferença vai ser a letra A, tá? C. Agora marque com um X as sentenças verdadeiras. Então, vocês têm que ler aqui qual vai ser a sentença verdadeira. Os livros de fábula representam a metade de todos os livros doados? Preste atenção, será que a prateleira foi dividida ao meio para ser a metade? 1/3 de todos os livros doados, ou seja, foi dividida em 3? 1/4 foi dividido em 4 prateleiras? 1/5 foi dividido em 5 prateleiras? Ou 1/8 foi dividido em 8 prateleiras? Tá? Então, vocês têm que saber em quantas partes foi dividida a prateleira para vocês poderem marcar esse daqui. Próxima. Comparando a quantidade de livros de fábulas e de histórias infantis, podemos dizer que... Então, vocês vão ler para marcar a resposta certa, tá? Só tem aí uma resposta certa, porque vocês vão precisar dessa resposta aqui, da primeira, da letra A e B, para poder marcar a resposta certa aqui. Na página 135, nós temos aqui atividades número 1. Zélia e seu pai fizeram um bolo de laranja. Depois de pronto, eles dividiram em 2 partes de mesmo tamanho. Uma dessas partes eles dividiram em 16 pedaços iguais, e a outra metade dividiram em 4 pedaços iguais. Então, vocês aqui vão ter que representar na malha a seguir como o bolo de Zélia ficou após ser dividido totalmente. Então, preste atenção aqui. Primeira coisa, dividido em 16 pedaços iguais. Vocês vão desenhar aqui. Eu vou dar uma dica para vocês, para ficar mais fácil. Vocês podem fazer um retângulo, tá? Porque aí fica mais fácil de vocês poderem desenhar. Então, faça um retângulo e o retângulo vai ter que ter 16 pedaços iguais. E depois, vocês vão ter que desenhar, também pode ser no formato de retângulo, eles dividiram a outra metade, que também tem 16 pedaços, mas só que em 4 pedaços iguais. Aí vocês vão desenhar aqui também, tá? Depois, na letra B, cada um dos 4 pedaços iguais que eles obtiveram a partir de uma metade corresponde a... Aí vocês vão ter que ver a 8ª parte do bolo, a 4ª parte ou a metade do bolo inteiro. Letra C. É possível repartir um dos 4 pedaços iguais para obter um pedaço como um dos 16 pedaços menores? Sim ou não? Então, vocês vão explicar. Então, bom, será que é possível pegar e repartir um dos 4 pedaços iguais e obter um pedaço com 16 pedaços menores? Tá? Letra D. Se o bolo fosse todo dividido em pedaços iguais aos menores, quantos pedaços de bolo seriam obtidos? Então, ó,
sempre olhando aqui no que vocês realizaram, que fica mais fácil de vocês fazerem, de vocês colocarem a resposta. Página 136, número 2. Jurandir pretende construir uma casa ocupando metade de um terreno. Em 1/3 desse terreno, ele construirá a área de lazer e a garagem. No restante do terreno, fará um pomar. Represente na malha quadriculada a seguir a divisão desse terreno. Então, preste atenção. Tá falando aqui para vocês o seguinte. Então, aqui, ó, quando a gente fala assim, ó, 1/3 desse terreno, ele construirá a área de lazer. Então, vamos lá. Bom, vamos imaginar 1/3. Quando a gente fala de 1/3, a gente está dividido em 3 partes, tá? São 3. Então, vocês podem até fazer assim, ó. Vamos pegar 6 quadrinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pega aqui 6 e marca com a régua em 3 partes, tá? Marcou. 1/3 ele vai fazer a área de lazer. 1/3 ele também vai fazer uma outra coisa, a garagem. E o que sobrar, ele vai fazer um pomar. Então, vocês podem escrever aqui, depois que vocês marcarem, área de lazer, depois embaixo, garagem e depois pomar, tá? E na letra B, marque com um X as alternativas corretas. Podemos dizer que a parte destinada ao pomar equivale. Vocês vão voltar para vocês poderem colocar aí o X nas alternativas corretas, tá? Aí vocês vão ver aqui, com a representação que vocês fizeram, vai ficar fácil de vocês poderem marcar aqui. Número 3, escreva um problema em que determinada quantidade foi dividida em 2 partes desiguais. Uma dessas partes deve corresponder a 1/5 do total. 1/5 que está dividido em 5. Depois, troque com o colega, você resolve o problema que ele escreveu e ele resolve o seu. Então, você vai fazer o seu problema e vai resolver ele, tá bom? E depois eu coloquei uma folhinha para a gente estar revisando, que é importante, tá, gente? Sempre adição, subtração, multiplicação e divisão, que são conteúdos, são matérias que, embora a gente vá, estou falando sobre proporcionalidade, estou falando sobre um outro assunto em matemática, mas a gente sempre precisa estar sabendo a adição, a subtração, a multiplicação, enfim, as 4 operações. Então, eu coloquei aqui problemas que vocês vão copiar no caderno e vão resolver lá. Então, número 1. Um feirante vendeu 1.480 laranjas, 1.245 limas, que é um outro tipo de laranja, e 18 tangerinas. Calcule quantas frutas o feirante vendeu. Segundo problema, Marcela nasceu no ano de 1985. Quantos anos ela tem agora? Então, vocês têm que saber, obviamente, o ano que nós estamos, para poder saber quantos anos ela tem agora. Fábio comprou 1.340 laranjas, sendo que 147 estavam estragadas. Então, a pergunta é, quantas laranjas estavam boas? 4. Em uma escola, há 1.400 alunos, 56 professores e 35 funcionários. Quantas pessoas há na escola? O total de todos eles. 5. Márcia nasceu no ano de 1975 e Luciano é 6 anos mais velho que ela. Descubra em que ano Luciano nasceu. 6. Maristela vendeu 1.875 bombons e ainda ficou com 2.245 bombons. Calcule quantos bombons tinha Maristela antes de vender os 1.875. Sétimo problema. Em um jardim há 2.136 margaridas, ou seja, 2.136 margaridas, 1.089 rosas e 2.436 dálias. Ao todo, quantas flores há nesse jardim? 8. O tanque de água do sítio tem capacidade para 40.000 litros. André gastou 574 litros. Quantos litros ainda ficaram no tanque?
tá? São problemas bem fáceis para a gente estar sempre revisando adição, subtração, combinado? Então, façam no caderno de matemática esses exercícios aí, tá bom? E qualquer dúvida, coloca lá na plataforma, tá bom? Um beijo!